Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Conseguem me ouvir? Que bom. Boa tarde novamente. Obrigado pela presença de todos, em especial os amigos da PMPR que estão presentes, a instituição a qual pertenço. Me chamo Major Roncaglio, da Polícia Militar do Paraná, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema negociação em crises policiais, o papel da negociação como alternativa tática no gerenciamento de crises. Aí foi. Como eu falei, me chamo Major Otávio Lúcio Roncaglio, sou hoje o subcomandante do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar do Paraná, né? Possuo cursos, né, na área de negociação policial em crises, gerenciamento de crises, controle de distúrbios civis e na área de inteligência policial, né? Militei durante muito tempo, né, milito ainda na área de negociação em crises, passei por 12 anos no BOP da Polícia Militar do Paraná e atuei diretamente com essa missão da negociação policial, né? Então é um assunto bastante caro para nós e importante para a gente debater aqui hoje, né? Trago também, dentre as obras que possuo, a de envergadura maior, que é o livro Negociação em Crises Policiais, Teoria e Prática, o que nos dá bastante orgulho, né? Sou autor com outros 2 colegas da Polícia Militar do Paraná, e essa obra hoje ela já faz parte do currículo de diversos cursos de negociação policial a nível de Brasil. Então não tem como a gente falar de negociação em crises policiais sem conceituar de maneira breve o que é uma crise policial. Então gosto muito do conceito clássico lá do FBI, da década de 70 ainda, mas ele se enquadra perfeitamente nessa conceituação, né, em que crise policial é um evento, uma situação crucial que exige uma resposta especial da polícia, buscando uma solução aceitável, né? E vou dividir esse conceito nessas 3 partes. É uma situação, um evento crucial porque existe o risco iminente à vida, ou seja, pessoas correm risco de morrer durante uma crise policial. Exige uma resposta especial do órgão de segurança pública desde a chegada das primeiras equipes que trabalham na primeira intervenção e no segundo momento das equipes que fazem parte desse sistema de gerenciamento de crises. Tudo isso buscando assegurar uma solução aceitável, né? E essa solução, ela advém de 3 aspectos, né? O aspecto moral, legal e técnico. Então, toda resposta que deve ser dada a uma situação de crise se ampara na legalidade, na moralidade e na técnica. De maneira bem rápida também o conceito de gerenciamento de crises, que é todo um processo, né, de identificar e aplicar as medidas que a gente vai colocar em prática para a resolução do evento crítico. Tudo isso buscando a preservação de vidas, a aplicação da lei e, no segundo momento, o restabelecimento da ordem pública. E aí, fechando essa parte aí de conceitos, né, esse início que a gente trata de alguns conceitos, o conceito, sim, de negociação em crises policiais, que é toda ação que objetiva conseguir um intercâmbio, uma transação na qual as partes estão dispostas a ceder algo, buscando uma solução proveitosa, um acordo benéfico para ambas as partes. E aí que começa a diferenciação do profissional negociador para o profissional de segurança pública, né, que exerce uma outra função, né, porque numa crise nem sempre essa vontade de ceder algo para chegar num acordo é disponibilizado de maneira verbal, né, ou é falado por aquele indivíduo que dá causa a uma crise, pelo causador do evento crítico. Então é uma missão que cabe ao negociador policial extrair isso durante o diálogo, o contato com o causador da crise. Então vamos lá, o que é a negociação em crises policiais? Abro um pequeno parênteses aí para um vídeo, né, realizado lá pela equipe de negociação do BOP da Polícia Militar do Paraná.
Não foi o áudio? Tá sem áudio? Mas é só uma música de fundo, pessoal. O pessoal da mesa havia me dito ali que vocês iam ouvir o áudio, mas é uma música de fundo. Vamos lá. Superada a pequena falha técnica, então. Importante a gente localizar a negociação como alternativa tática, então, desse processo de gerenciamento de crises, né? Nós dizemos, então, que o gerenciamento de crises possui alternativas táticas, ou seja, ferramentas pelas quais a instituição de segurança pública pode chegar à resolução de uma crise, de um evento crítico. Então, nós temos a negociação, que se divide em negociação técnica ou negociação pura, real, que é aquela que a gente busca o desfecho da crise pelo diálogo, né, do negociador policial com sua equipe e o causador do evento crítico, ou então a negociação tática, que também é chamada de negociação preparatória, na qual o negociador policial com sua equipe vão preparar, vão mitigar riscos para uma ação tática que seja colocada no segundo momento com o uso da força, seja ela letal ou não letal. E as ações táticas, então, que se dividem, né, nas ferramentas técnicas não letais, tiro de comprometimento e invasão tática, cada uma sendo colocada em prática pelo grupo que pertence a essa equipe policial. E no diagrama que nós acabamos de ver, a negociação ela se encontra num primeiro plano, não por ter uma relevância, uma importância maior, mas principalmente porque é a ferramenta que trabalha com pacificidade, ou seja, a única ferramenta, né, que o negociador usa, independente da negociação ser técnica ou negociação tática, é a palavra, é o diálogo. Então, a negociação, sim, ela trabalha com pacificidade, que é diferente de passividade. O negociador com sua equipe vão estar muito ativos, né, na coleta de informações, de busca de dados, de orientar as equipes que estão lá naquele local para o desfecho pacífico dessa situação. E aí a gente caminha para os objetivos da negociação policial, né? Obviamente que o objetivo principal da negociação policial é solucionar a crise, por óbvio, né? Solucionar a crise de forma pacífica por intermédio do diálogo, que é o que a gente comentou na negociação tática. Mas além disso, a negociação ela prospera com o ganho de tempo, né? À medida que o tempo passa durante uma crise policial, a gente possui vários ganhos, né? Principalmente o aumento da racionalidade por parte do causador de evento crítico, da necessidade que o causador de evento crítico vai ter com relação à instituição de segurança pública que está gerindo aquela situação, e daqui um pouco a gente conversa um pouco mais sobre isso também. Mas o ganho de tempo, via de regra, é salutar, ele é saudável, né, para o deslinde do processo de gerenciamento de crises. Sequencialmente, a negociação também busca o abrandamento de exigências. Então, numa situação de crise policial estática, o causador de evento crítico retornou aqui um pouquinho, vai solicitar itens, vai exigir, vai demandar algo da instituição de segurança pública. E um dos papéis do negociador policial é abrandar as exigências do causador e assim diminuir as falsas expectativas que ele possa ter em conseguir um intento com uma exigência diversa naquele contexto. Coletar informações. As informações numa crise policial, elas advêm do interior do local da crise, que tecnicamente nós chamamos de ponto crítico, e do exterior desse local. Então, lá do interior do ponto crítico, o negociador, enquanto estiver em contato com o causador da crise, vai extrair informações daquele local, pelo diálogo que é estabelecido, pelo que é dito pelo causador e pela observação, né? Eventualmente, algo que é trazido por reféns libertos ou de pessoas que saíram desse local do ponto crítico no início da crise. E de fora do ponto crítico, a negociação, a equipe, também coleta informações com familiares, com parentes das pessoas tomadas, dos causadores.
Então, é nítido e é notório a necessidade do trabalho em equipe para que essa coleta de informações chegue até os grupos que atuam no gerenciamento da crise, buscando aquela solução benéfica para todos que a gente já comentou. E sequencialmente, proporcionar suporte tático, né? Lá na negociação tática, a negociação vai proporcionar suporte tático, mitigando os riscos para a execução de uma alternativa tática com o uso da força. E ainda na negociação técnica, que é aquela em que não migramos para o uso da força, a negociação também sim provém suporte tático, porque desde o início do contato com o causador do evento crítico, todas essas situações que elencamos aqui, à medida que o tempo passa, que a exigência se diminui, que as informações chegam, o grupo de intervenção ou time tático, e a nomenclatura varia de um estado para outro, vai se preparar para uma ação emergencial ou então para uma ação planejada. Então, sim, a negociação ela provém suporte tático para os outros grupos inseridos no gerenciamento dessa crise. A negociação, então, ela lança a mão da comunicação, da empatia, né, que é o fato de se colocar no lugar do outro e tentar compreender as razões pelas quais o causador está passando por aquela dificuldade ou por aquele momento, naquele instante. E é importante frisar que empatia é diferente de simpatia, né? Quando uma pessoa se simpatiza com outra, ela é simpática com aquela causa, ou seja, ela concorda com o que está sendo feito. E empatia não, empatia, a palavra-chave é compreensão. A persuasão, a barganha e o convencimento também são ferramentas que devem ser colocadas em prática na busca da solução aceitável do evento crítico. E é importante frisar isso, que a negociação em crises não é uma competição. Falamos há pouco de barganha, mas não é barganhar tudo que é dito pelo causador. Até porque, como vimos no conceito de crise, pessoas estão em risco, pessoas podem morrer durante um evento crítico. Então não é uma competição, né, de diminuir, precisamos sim diminuir a expectativa do causador de evento crítico, mas não é uma competição se ele pede determinado item para todas aquelas pessoas que estão inseridas no ponto crítico, o negociador sempre tentar diminuir para realmente tentar vencer nessa queda de braço com o causador. E sim, é um processo conjunto de tomada de decisões, buscando o acordo, o assentimento entre essas partes, né? O Estado, a instituição de segurança pública, representado pelo negociador policial, e a pessoa que está dando causa àquela crise. E eu gosto muito dessa frase. Em uma negociação, tão importante quanto ouvir o que foi dito é interpretar o que não é falado. E nessa frase reside a essência da existência do negociador policial. Se não fosse por esse motivo, outros profissionais de segurança pública poderiam ser escalados para estabelecer contato com causadores de crises, né? Conhecer demanda, registrar, repassar informação, como se fosse uma ponte, né, entre o causador e o decisor. E não é. O negociador, sim, precisa interpretar principalmente o que não é falado pelo causador da crise. E aí a gente recorre à pirâmide das necessidades, ou então a hierarquia proposta por Maslow, Abraham Maslow. Ele nos ensina, ele leciona que as necessidades vitais básicas são aquelas de importância, de envergadura maior para o indivíduo, para o ser humano. Passando, né, de maneira seguinte para as necessidades relacionadas à segurança, e daí chegando ao topo dessa pirâmide, numa intensidade menor, a autoestima e realização própria. Então, o que isso nos aponta? Que as necessidades insatisfeitas do causador de evento crítico são o motor principal do processo negocial. E a gente já vai diferir necessidade
de outros aspectos. Então está lá, necessidades insatisfeitas são o motor principal do processo negocial. Por isso cabe ao profissional de negociação, o negociador policial, a sua equipe, identificar as necessidades da outra parte, as necessidades do causador de evento crítico, que nem sempre é aquilo que está sendo dito, que está sendo exposto por ele. Então, nesse cenário, o negociador precisa distinguir, precisa separar as necessidades do desejo. As necessidades, o que ele precisa, dos desejos, o que ele quer, que talvez seja o que ele esteja pedindo. E tudo isso vai ao encontro do que falamos com relação ao abrandamento de exigências, diminuição de expectativas do causador e com relação àquela última frase que falamos, que é necessário, além de ouvir o que está sendo dito, interpretar o que não está sendo falado. E vou dar um exemplo muito simples, né, muito raso. O causador, via de regra, né, no cometimento de um crime frustrado, na qual ele tomou reféns, né, em virtude de um receio de um confronto com a polícia militar ou para não ser preso naquele momento, e gerou uma crise policial, e ele passa em determinado momento a exigir um veículo para fuga, né? Fuga é algo que não pode ser concedido para o causador de evento crítico, porque estaríamos resvalando e esbarrando naquele preceito da legalidade. Não seria legal ofertar fuga para uma pessoa que está no cometimento de um crime. Então, o que realmente essa pessoa precisa quando ela necessita, quando ela pede por fuga? A segurança, né? E quando nós identificamos que a necessidade do causador está situada mais na base dessa pirâmide, a chance de conseguirmos barganhar por algo valioso na crise cresce exponencialmente. Então, a chance da gente ter um resultado positivo, como a liberação de um refém, de uma pessoa tomada, ou até mesmo o desfecho da crise, é extremamente alto. Por isso que numa negociação, nós devemos trabalhar com a escassez, né, dos itens que estão disponibilizados para o causador lá no interior do ponto crítico, ou então escasseá-los, né? Então, por isso, né, uma outra informação que condiz com o ganho de tempo. À medida que o tempo passa, talvez aquilo que o causador lançasse mão no início da crise, passe a não lançar mais em momentos seguintes. Então, o negociador trabalha com as necessidades básicas do indivíduo, né? E por isso é necessário identificar muitas vezes o que não está sendo falado por ele. E aí, por óbvio, que para trabalhar com negociação policial, para identificar todas essas demandas advindas do causador de evento crítico, né, interpretar tudo isso através da comunicação, né, do contato verbal, o negociador policial precisa ter características próprias, características diferentes, distintas. E isso vai ser avaliado lá no processo de seleção do policial, que já pertence a uma instituição de segurança pública, para que possa trabalhar como negociador policial. O negociador policial, conceitualmente falando, é o elo, né, de comunicação entre o causador de evento crítico e a instituição de segurança pública e o decisor, né? O negociador ele não possui poder de decisão acerca das ações a serem colocadas em prática numa crise policial, né? E precisa ser o único canal de comunicação viável com o causador de evento crítico. E depois, daqui um pouquinho, a gente vai falar do principal problema que a gente tem hoje em dia no gerenciamento das crises aqui no nosso país, que está relacionado com essa situação da comunicação. Então, nós precisamos trabalhar com uma seleção distinta, diferenciada para o negociador policial. A negociação em crises é uma atividade que necessita de operadores com habilidades, comportamentos, qualidades e características profissionais específicas. Então, precisamos, né, lançar mão de um processo sistematizado
que vai selecionar os integrantes daquela corporação para atuar em negociação policial. E para isso, ele precisa de qualidades adequadas para essa missão. O processo de seleção, ele precisa ser rigoroso, abrangente. Diante disso, aspectos profissionais, pessoais, psicológicos merecem de atenção nesse momento do processo de seleção. Hoje em dia, o processo de seleção, ele não é o mesmo para os diversos cursos que nós temos no nosso país. Cada instituição conduz esse processo de seleção da maneira que acha que se adequa mais para a sua realidade, mas a sugestão que nós damos, né, nos processos de seleção para os negociadores policiais, para os cursos de negociação policial, é aquela seleção que engloba, avaliações de saúde, obviamente, as avaliações físicas, os testes intelectuais, muitas vezes a elaboração de redações, porque aí a gente consegue avaliar a concatenação de ideias, né, a respeito de um tema, e o raciocínio lógico é algo que precisa estar latente no negociador policial. E deixei por fim ali os testes de habilidades específicas. Assim como existem outros cursos, né, que as instituições de segurança pública colocam em prática, né, da mesma forma, para o negociador policial é possível e é necessário, principalmente, os testes de habilidades específicas, que não vão se relacionar com as valências de força, habilidades de tiro ou questões físicas, né, mas sim testes que são direcionados para a missão que o negociador policial vai executar. Então, esses testes, eles buscam, né, dimensionar esse candidato ao cargo, né, à função de negociador policial com relação a ações de observação e de memorização. Lembram que eu comentei que as informações podem vir de dentro do ponto crítico através da comunicação e da observação que o negociador tem daquele cenário. Postura e comunicação. O negociador vai estar conversando com pessoas que estão com um comportamento alterado em virtude de motivações distintas, diversas motivações. E nós precisamos nos adequar a esse comportamento, a gente precisa conseguir se comunicar com essa pessoa que, em grande parte das vezes, não quer conversar com um policial. E o policial está ali para conversar com aquela pessoa. Capacidade de síntese, de retórica, né? Então, a sugestão que nós damos na execução destes testes é colocar o candidato num cenário de ocorrência crítica para que ele construa o enredo de resposta para aquela situação. E daí a banca que vai avaliar esse candidato, né, com negociadores formados, com experiência, vão avaliar esses quesitos que nós trouxemos aqui. Então, a inclusão dos THS também nos cursos de negociação passa a ganhar uma importância bastante grande nos últimos anos. Seguindo, nós precisamos falar do perfil profissiográfico. O negociador policial, ele precisa se encontrar no perfil profissiográfico próprio, que muitas vezes é diferente daquele perfil exigido para o ingresso na instituição, na polícia que ele pertence, seja polícia militar, civil, polícia penal, né? Muitas vezes vai ser diferente. Fayad diz o seguinte, que o perfil profissiográfico indica as características pessoais necessárias ao desempenho do cargo, bem como as restritivas ou impeditivas. Então, quando a gente fala de perfil profissiográfico, talvez o senso comum nos direcione para as características necessárias, mas ele também expõe a necessidade de nos atentarmos para as características restritivas ou impeditivas. Às vezes, o candidato tem as qualidades e as características precisas para o desempenho daquela missão, mas ele carrega consigo também
aquela característica impeditiva, né? Então, esse candidato, por conta disso, precisa ser retirado desse processo de seleção. E está tudo bem, ele vai continuar executando as funções dele na instituição que ele pertence, mas infelizmente para essa função de negociador policial, talvez ele não se enquadre. Por isso, essa fase do processo de seleção precisa ser uma fase de caráter eliminatório e não classificatório. Tudo bem? Ainda no processo de seleção, algumas instituições de segurança pública exigem a formação anterior em área, né, nas áreas de operações especiais ou de ações táticas especiais, né? Essa exigência a gente entende como desfavorável àquele candidato que possui o talento humano necessário para a execução da atividade de negociador policial, que, como já vimos, possui características próprias, qualidades próprias. Além de barrarmos um talento humano que poderia somar muito com a instituição no que se refere à realização da atividade de negociação policial inserida nesse complexo sistema do gerenciamento de crises, nós esbarramos também, ou quem sabe cerceamos, o propósito pessoal daquele indivíduo, daquele profissional. E aí o questionamento, né? Quando um curso é requisito para outro, é algo que traz um certo alerta, né? Quando exigimos um curso como pré-requisito para a realização de outro, nós aumentamos a envergadura, a relevância do curso anterior em detrimento do curso seguinte, né? Nós minimizamos a importância do curso seguinte. Então, por isso também que não se recomenda a exigência de um curso pretérito ao curso de negociação. Negociadores policiais possuem características próprias baseadas em perfis, né, que já estão sendo colocados em prática há muito tempo e existe estudo para essa formatação desses perfis. Então, seguindo, é importante valorizar as diferenças que os diversos profissionais que atuam no contexto do gerenciamento de crises possuem. Via de regra, no cenário de uma crise estática, que é aquela em que o causador está contido, né, em determinado espaço, nós teremos lá trabalhando uma equipe de negociação policial, um grupo de intervenção ou um time tático e um grupo de atiradores de precisão. Cada grupo desse possui profissionais com características diferentes e essa diferença precisa ser valorizada porque o propósito é o mesmo, né? Não posso deixar de citar, quando eu olho para o público aqui, o Major Cimino, que atuamos por muito tempo juntos lá no BOP, cada um com a sua função, e a sinergia das equipes era excelente, justamente pela valorização das diferenças dos policiais que trabalham em diferentes grupos, mas com o mesmo propósito. E aí eu trago essa frase da administração, né? Porque o principal ativo de qualquer instituição é a pessoa. Sendo assim, a gente precisa valorizar o indivíduo. Com relação à formação ela precisa ser a mais abrangente possível. Então, o indivíduo já passou por um processo de seleção e estamos na formação. A formação ela precisa ser a mais abrangente possível. E aqui no Brasil a gente adota a formação generalista do negociador policial, ou seja, aquela que capacita o negociador policial a realizar qualquer uma das funções enquanto integrante de uma equipe de negociação lá na crise policial. O treinamento. Então, após formado, é importante que o negociador participe de outros cursos, em outras instituições, em outros estados, quiçá em outros países. Tudo isso para observar a diferença, adquirir boas práticas e trazer para o seu estado, para a sua equipe, coisas novas. Cursos em outras áreas, né? Psicologia, programação neurolinguística, sociologia, são importantes porque se relacionam com a atividade de negociação policial.
Nessa mesma esteira, a aproximação com a academia possui uma relevância enorme. E não podemos deixar de falar na atenção especial às IAs, né? Então, hoje é uma realidade e tudo que for possível utilizar a favor, né, do propósito principal aqui do gerenciamento de crises, que é preservar vidas, é importante. Bem como a crescente demanda tecnológica, né? Nós já vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre a logística que uma equipe de negociação precisa possuir. O treinamento, então, essa é outra máxima, né, dos batalhões de operações especiais, aí Brasil afora. Quem opera junto, treina junto. Então, esses grupos que possuem características distintas, com profissionais com habilidades diferentes, precisam treinar junto, porque vão operar junto lá nas missões de crises reais. As instruções, os exercícios, simulados, né, realizados conjuntamente, buscam essa sintonia entre as equipes, né? E acho que a palavra é bem essa, as equipes precisam estar sintonizadas na mesma frequência. E aí falei de negociador policial, quem é o negociador, falei que ele não trabalha sozinho, que ele é assessorado por uma equipe de profissionais, e é importante que a gente elenque quem são essas pessoas que compõem uma equipe de negociação. Na formatação ideal, uma equipe de negociação para a atuação de uma crise é composta por 7 profissionais. O comandante da equipe, que é aquele que vai distribuir funções, distribuir tarefas, vai fiscalizar, vai gerir a atuação da sua equipe no cenário da crise e vai servir de elo com os comandantes de grupo de intervenção, grupo de atiradores e os decisores da crise. O negociador principal, que é aquele que efetivamente vai estar em contato, em diálogo com o causador da crise e vai colocar em prática todas as técnicas de negociação, buscando aquele desfecho pacífico que comentamos há pouco. O negociador secundário, ele vai estar em segundo plano, muito próximo do negociador principal. É importante que seja um negociador experiente, porque ele vai assessorar aquele policial que está no contato com o causador da crise. Se existir o contato visual com o causador, ele é responsável também por perceber a comunicação não verbal do causador e passar isso para os demais integrantes da equipe. Deve estar pronto para uma substituição de negociadores, caso seja necessário. O anotador, como o nome sugere, né, é o negociador que vai registrar tudo o que acontece na ocorrência em ordem cronológica. É aquele policial também que vai filtrar as informações que chegam para o negociador principal e ele é responsável também pela administração dos quadros situacionais, né, que vão resumir o que já ocorreu naquela ocorrência de crise. E aí a gente parte para os assessores, né, um assessor logístico, porque a equipe possui uma gama de materiais ou deve possuir uma gama de materiais que pode ser colocada em prática durante a crise. O assessor tecnológico, em virtude dessa crescente demanda que conversamos há pouco, da tecnologia e das IAs, então é o profissional que vai estar focado com a gestão desses recursos. E, finalmente, o assessor psicológico. Então, aqui sim nós temos um profissional, um policial, negociador policial, integrante da equipe com a formação específica, com a graduação na área de psicologia. E a responsabilidade desse policial é realmente traçar um perfil psicológico do causador, assessorar o comandante da equipe na eleição do negociador mais adequado para a comunicação com aquela tipologia de causador e repassar essas informações para os decisores também durante a crise policial. Logicamente que é uma configuração ampla, né? Nem todos os estados, nem todas as polícias conseguem lançar mão de uma configuração dessa numa crise. Eventualmente o acúmulo de funções vai existir, mas é essencial que busquemos a situação mais
adequada possível. E aí a gente fala sobre logística da equipe de negociação, o que uma equipe de negociação precisa. E os equipamentos são os mais diversos possíveis. E, obviamente, estamos num evento que congrega essa questão pedagógica, didática e expositiva, também com a possibilidade de conhecer recursos, materiais e equipamentos, e alguns dos que a gente expõe aqui, a gente encontra nos diversos estandes aqui do evento. Então, com relação aos equipamentos de segurança, aos EPIs, os suportes com escudos balísticos hoje já é uma realidade no nosso país. Até um passado recente precisávamos lançar mão do escudeiro, um policial que ficava com o escudo balístico, e nós tínhamos que revezar esse indivíduo durante a crise, e para isso tínhamos que comunicar com o causador, né, em virtude dessa movimentação, e os suportes de escudo balístico trazem essa segurança para os negociadores. Haja vista que culturalmente aqui no Brasil, a forma mais frequente de contato utilizada com os causadores é o contato face a face, ou seja, com uma proximidade do causador, e aí a necessidade da utilização de um recurso de segurança para proteger os negociadores policiais. Da mesma forma, capacetes de proteção balística, né, no caso do causador estar armado com arma de fogo, as máscaras contra gases, porque invariavelmente as equipes táticas podem lançar mão desse recurso no momento de uma ação tática. Equipamentos de iluminação. Então, não são raras as vezes que a ocorrência ela acontece num ambiente aberto, de luminosidade baixa, e para que a comunicação prospere e a confiança criada entre causador e negociador permaneça estável, a iluminação vai acabar fazendo diferença. Então, equipamentos de iluminação, né, os holofotes, os balões de iluminação halógenos. Da mesma forma, os equipamentos de registros da ocorrência, né, para que possa ser feito um debriefing daquela situação depois, confeccionar relatórios, estudos de caso, aparar pequenas arestas. Então, é importante que os registros sejam feitos nas crises policiais. Equipamentos de comunicação, e eu trouxe aqui à direita a imagem de um telefone de arremesso, que é um equipamento que fornece uma condição adequada e segura de comunicação entre o causador da crise e o negociador policial, com outros recursos variados, né, com a possibilidade de acompanhamento do diálogo por outras pessoas, por integrantes do time tático. Então, é o equipamento que talvez forneça a condição mais segura e eficaz de comunicação com o causador da crise. E coloquei ao lado esquerdo a imagem de um bloqueador de frequência, né? Os bloqueadores de celular, os jammers, em virtude da dificuldade que comentei há pouco de isolamento do causador no ponto crítico. Então, o negociador precisa ser o único canal de comunicação com o causador, mas para que isso ocorra, ele não pode ter contato com o mundo externo. Então, é o principal calo, a principal dificuldade que nós temos hoje em dia no gerenciamento de uma crise policial, é o isolamento pleno, o isolamento completo do causador lá no interior do ponto crítico. Enquanto ele tiver um celular no bolso com bateria, ele não está isolado. Podemos derrubar a energia elétrica, o Wi-Fi daquele local, mas enquanto ele tiver um celular, talvez ele não esteja isolado. Então, os bloqueadores de frequência de celulares colaboram com relação a isso, para que o causador comunique somente com o negociador policial. Então, é uma estrutura grande que a instituição de segurança precisa lançar a mão, tudo isso buscando a comunicação eficaz entre o negociador e sua equipe e o causador da crise. As viaturas com adaptações para o transporte desse material e para o trabalho da equipe durante a crise são essenciais. Então, como falamos, é importante o investimento da instituição em todos esses recursos para essa ferramenta que se aproxima, né, ou melhor, que trabalha com pacificidade e que se aproxima
de todos os preceitos de direitos humanos que buscamos na resolução das ocorrências policiais. E aí, quase findando a nossa fala, chegando no tópico final, como a equipe de negociação trabalha e como se relaciona com as demais equipes no cenário de uma crise policial estática. A equipe de negociação, ela necessita de uma estrutura independente no batalhão, ou na diretoria, ou no setor que ela pertença, né? Quando a gente fala de polícia militar, é o batalhão, mas se a gente pensar em outra instituição, né, polícia civil, polícia penal, independente, precisa de uma estrutura adequada e autônoma, independente, principalmente com independência de comando, né? O comando da equipe de negociação, da subunidade, da companhia de negociação, precisa ser diferente do comandante de um operador tático, né? Em virtude de todos esses vieses que comentamos durante a nossa fala. Mas, apesar das diferenças de todos esses aspectos, as equipes precisam ter uma relação de proximidade e de interdependência. Uma equipe necessita da outra lá no cenário da crise. Então, coloquei ali que a relação precisa ser simbiótica, né? Para que as equipes possam ter sobrevida na crise, elas necessitam do apoio das outras. Mas essa independência de estrutura e de comando, ela é necessária. Então, o organograma, né, que está presente lá no nosso livro, traz essas diferenças, né, e a comparação entre uma equipe de negociação e um grupo de intervenção. É notório que a formação ela é diferente, que o treinamento é distinto, porque as habilidades, as características pessoais do operador são diferentes, e é importante que seja assim, né? As ferramentas que são colocadas em prática, as táticas são diferentes, mas o principal, o objetivo é o mesmo. Então, quando trabalhamos com negociação e buscamos o desfecho pacífico da crise, e quando migramos para uma ação tática com o uso da força, o objetivo permanece o mesmo, a garantia da integridade física e da vida de todas as pessoas inseridas numa crise. Não é porque migramos para uma ação tática que teremos a certeza de uma lesão ou, quem sabe, da neutralização do causador em virtude da preservação da vida de pessoas tomadas. É uma possibilidade, mas se a gente puder encerrar essa crise com a preservação da integridade de todos, é o que vamos buscar. Então, independente das diferenças das equipes, o objetivo é o mesmo. As relações, elas têm que parecer como engrenagens de um motor, que precisam girar juntas. Se uma dessas peças falhar, a ocorrência, o gerenciamento dessa situação fracassa. A atuação, então, precisa ser sinérgica entre as equipes presentes lá no teatro de operações. E aí, finalizando, pessoal, eu trago essa informação. A negociação em crises policiais, respalda e é respaldada pelo grupo de intervenção, pelos times táticos. Ela é respaldada pelo grupo de intervenção, pelo time tático, porque a segurança dos negociadores, daquela equipe completa que nós falamos, é de responsabilidade do grupo de intervenção. Então, no momento da chegada, lá no cenário da crise, o negociador ele precisa se preocupar com uma forma de comunicação eficaz com o causador da crise, e deve se preocupar com a sua segurança, né, com a segurança da sua equipe. E quem vai indicar a melhor forma de segurança dos negociadores é o grupo de intervenção. Então, o grupo de intervenção respalda a atividade de negociação policial. E, da mesma forma, a negociação policial respalda o grupo de intervenção, respalda a atuação dos times táticos. Como eu falei, desde o início da crise, com a coleta de informações básicas, iniciais,
que já vão indicar um posicionamento para uma ação emergencial do time tático, e à medida que a crise evolui, a possibilidade de adaptações dessas ações, né, que podem ser urgentes ou então planejadas, mas também com relação à questão da instituição de segurança pública. Então, se a negociação respalda o grupo de intervenção de maneira ampla e geral, ela respalda a instituição policial, ela respalda também o Estado, né, como representante, como o detentor da força pública. Então é importante, reforço, o trabalho sinérgico desses grupos que vão respaldar o decisor lá no momento da crise, mas que vão trazer respaldo principalmente para a instituição de segurança pública, buscando sempre o desfecho pacífico e exitoso dessa situação. E, finalmente, trago o lema dos negociadores do Brasil, que é: negociadores salvam vidas. Para isso que eles são capacitados, treinados, e é sempre isso que vão buscar no estabelecimento do contato com o causador de evento crítico. Obrigado pela presença de todos, foi um imenso prazer.